Bom dia! Sejam bem-vindos à teleconferência da Sul América para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco o senhor Gabriel Portela, presidente da Sul América, e os vice-presidentes da companhia. Informamos que esse evento está sendo transmitido ao vivo via webcast com áudio e slides, que pode ser acessado no site de Relações com Investidores da companhia no endereço www.sulamerica.com.br/ri. Todos os participantes apenas ouvirão a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0. A teleconferência da Sul América está sendo gravada e o áudio estará disponível logo após o encerramento no site de RI da companhia. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Gabriel Portela, presidente da Sul América, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Portela, pode prosseguir. Muito bom dia a todos. Estou aqui, como de costume, reunido com o Comitê Executivo da Sul América, todos em segurança, no meio da ainda pandemia que nos afeta. E hoje para comentar os resultados do quarto trimestre e também de todo o ano de 2020. No momento que estamos apresentando os resultados de 2020, é necessário fazer um reporte um pouco mais longo do nosso posicionamento construído ao longo de muitos anos, mas especialmente neste ciclo recente. É verdade que o ano passado teve desafios nunca imaginados, e todos eles influenciaram positiva ou negativamente os nossos resultados. Mas principalmente as ações que fizemos na pandemia reforçaram ainda mais o nosso posicionamento estratégico. Eu vou exemplificar. Em poucos anos, nos tornamos uma das maiores operadoras de planos odontológicos. Investindo em 2 aquisições, agora maturadas e integradas, elas nos permitiram ter grande sinergia e, principalmente, alavancar não só os negócios de saúde, mas como usar a nossa base de saúde para este crescimento e por meio de explorações de sinergias e ações de cross-sell com o segmento odontológico. Criamos uma nova linha de produtos de saúde mais acessível e, se não fosse a longa pandemia, tenho certeza que já teríamos alcançado níveis de penetração muito superiores. Embora os números mais recentes, que serão aqui divulgados, demonstrem forte aceleração no segundo semestre de 2020. Fizemos ajustes naturais em processos inovadores como esse, mas não mudamos a nossa estratégia. Pelo contrário, temos novas praças programadas para esse ano e com certeza e convicção de que este é um caminho a ser seguido no desbravamento de novos nichos de mercado. Na mesma linha, são excelentes os resultados já colhidos por meio da Paraná Clínicas, onde se confirmam que os 3 pilares que basearam a nossa decisão de investimento estão se provando acertados. Reforçar a nossa posição no Paraná, sendo vetor de crescimento orgânico numa região estratégica, aprender com o modelo vertical integrado, que é novo para nós e deve alavancar nossos conhecimentos na estratégia do cuidado coordenado e de atenção primária, e por meio deste novo vetor, criar uma nova excelente avenida de crescimento inorgânico num novo segmento e num novo nicho de mercado. Nós também temos demonstrado ao longo dos anos, e de forma recorrente e consistente, a nossa capacidade de gestão de custos de saúde, resultado de inúmeras iniciativas implementadas, muitas delas pioneiras, com entrada cada vez maior na cadeia de valor de saúde, de uma nova abordagem de cuidado coordenado por uma estrutura especializada, com um elevado e crescente número de usuários que utilizam a nossa plataforma, provando o acerto de nossa estratégia de gestão. Por meio desta estratégia, já conseguimos acompanhar beneficiários que representam metade dos nossos sinistros. Nós também temos explorado com sucesso a comercialização dos nossos fundos através de praticamente todas as grandes plataformas de investimento no mercado. Além do sucesso com o investimento da Orama, cuja performance e crescimento têm sido extremamente positivos, como será demonstrado a seguir. E, neste particular, um agradecimento especial aos corretores de seguro, que não só têm colaborado fundamentalmente para o nosso crescimento, mas a quem nós oferecemos uma nova oportunidade de investimento através da formação e do treinamento de venda e de gestão de fundos. Nós também temos sido obcecados por acompanhar todos os nossos processos e manter investimento permanente em tecnologia.
Tudo isso visando uma experiência cada vez melhor dos nossos beneficiários, além de garantir aumento permanente de produtividade. Temos o aplicativo de saúde, por exemplo, classificado entre as melhores avaliações pelos clientes e, seguramente, o aplicativo de mercado com maior usabilidade e recursos que trazem conveniência para os nossos beneficiários. Estamos cada vez mais preparados para manter o nosso binômio de desenvolvimento com rentabilidade. É o que temos feito ao longo destes últimos anos e também neste ano tão difícil que se encerrou. A fotografia do trimestre, típica neste último período, associada à sazonalidade de nossa atividade de saúde, com retorno de frequências represadas nos 2 trimestres anteriores, se mostrou acima dos níveis normais, mas, entretanto, sem comprometer a nossa trajetória contínua de evolução da melhoria da sinistralidade. Tradicionalmente, temos o último trimestre do ano como o melhor de todos, refletindo a baixa frequência de utilização em saúde. E o que aconteceu neste ano foi uma completa inversão na sazonalidade entre trimestres, em função da pandemia, todas capturadas pelo estrito rigor à metodologia das provisões técnicas, em bases consistentes e coerentes com os períodos anteriores. E não por outro motivo, continuamos afirmando que a análise do filme é sempre melhor do que a foto. O filme de 2020, apesar de ser um ano de tristes registros, com tanta adversidade e sofrimento, do ponto de vista de resultado e de reforço do posicionamento da Sul-América para seu desenvolvimento futuro, foi um ano de superação e de demonstração da nossa resiliência. O ano de 2020 também foi marcado pelos 125 anos da Sul-América. E se não pudemos celebrar todos juntos, como normalmente fazemos, tivemos conquistas importantes que nos deram muita satisfação em um ano especial como esse. Movimentos estratégicos fundamentais para o futuro da companhia foram concluídos. Enfrentamos a pandemia e sairemos ainda mais fortes, conectados e digitais para oferecer saúde integral a todos. Crescemos diante de tanta adversidade e incertezas, de maneira orgânica e inorgânica. E depois desse período, a certeza que fica... Desculpa. Não sei se estão me ouvindo. Crescemos em meio a tantas diversidades e incertezas, de maneira orgânica e inorgânica. E depois desse período, a certeza que fica é que estamos preparados para crescer ainda mais em 2021 e nos próximos anos. E eu agora passo a palavra ao Ricardo Bottas para abordar com mais detalhes os principais resultados consolidados de 2020. Na sequência, Raquel Giglio falará sobre os importantes avanços no segmento de saúde e odonto, e, por fim, o Marcelo Mello irá comentar sobre os resultados e estratégias dos segmentos vida, previdência e gestão de ativos que estão sob a sua liderança. Obrigado, Gabriel. Bom dia a todos. Passando então rapidamente para o slide 2, que tem a composição das receitas. Aqui eu não vou deter muito tempo, porque a gente vai ter a exploração desse capítulo pela Raquel e pelo Marcelo, mas aqui destacar efetivamente o crescimento de aproximadamente 7% no trimestre e coerente com o crescimento que a gente vem apresentando no ano, e aí tem um detalhamento que vai ser feito mais adiante por eles em relação a crescimento em termos de base de clientes. Acho que esse é um componente bastante importante, e trazer números que nós já incluímos no release que foi divulgado, também confirmando que esse trimestre ele teve também um impacto mais relevante do registro das receitas, obedecendo aí o regime de competência dos reajustes de 2020, que foram postergados para algumas carteiras, conforme a orientação da Agência Nacional de Saúde aqui do Brasil. E lembrando que a gente também, para esse valor que nós registramos dentro do período, que no ano somaram 528 milhões de reais, nós também fizemos uma constituição de uma provisão para devedores duvidosos em patamares um pouco mais agravados do que o normal para a companhia, mas que, entretanto, não estamos vendo nenhum comportamento atípico que justifique um agravamento maior do que esse que nós fizemos, e eu diria até uma expectativa de que a gente não tenha um descolamento em relação aos nossos padrões normais de inadimplência. Acho que esse é o ponto mais importante desse slide. No slide seguinte, no slide 3, aqui eu acho que é importante fazer um comentário geral, que de certa forma o Gabriel já abordou,
em relação a todos os resultados, que envolve um comportamento diferente de sazonalidade para esse quarto trimestre, em função da pandemia e em função do comportamento de frequências, que, como a gente já tinha antecipado, principalmente no segundo trimestre, eles tiveram um comportamento diferente em função desse isolamento e da redução muito forte de frequência que aconteceu no segundo trimestre, que gradativamente começou a retornar no terceiro, mas que ainda foi um terceiro trimestre que apresentou um desvio importante de frequências para baixo, e que nesse quarto trimestre, com uma combinação de composição da retorno das frequências que não aconteceram e também das próprias frequências extraordinárias de Covid, trouxeram um quarto trimestre completamente atípico, sem, entretanto, mudar completamente a nossa trajetória consistente de aumento e eficiência do controle dos custos, do sinistro e da nossa performance operacional. Então, a sinistralidade nessa linha, ela ficou em 76,4%, uma melhoria de 1,5 ponto percentual. Aqui lembrando que eu estou falando da visão consolidada, mas tem um destaque importante desse comportamento sazonal na sinistralidade de saúde e odonto, que a Raquel vai poder comentar. Então, esse aumento da sinistralidade no quarto trimestre em relação ao quarto trimestre de 2019 está todo concentrado nessa explicação de sazonalidade de saúde, que dentro do ano continua tendo a mesma trajetória de uma recuperação, apresentando, inclusive, mesmo considerando uma parte importante, a gente não consegue muito determinar, isso poderá ser explorado melhor aí na apresentação da Raquel. É muito difícil você dissociar da frequência que você está tendo agora, o que é frequência represada, do que a frequência de Covid, ela é mais fácil de ser individualizada. Enfim, inclusive nós trouxemos aqui também de uma forma, pela primeira vez, os números de Covid para a Sul-América em 2020, mas o importante é ver que o filme, e olhando o horizonte mais longo do sinistro e do comportamento da sinistralidade, uma recuperação consistente ainda em relação ao ano anterior, em 2 pontos percentuais da sinistralidade, mesmo considerando que esse número ainda considera custos extraordinários de Covid, que foram da ordem de 4,4 pontos percentuais nesse total de sinistralidade registrado. Então, efetivamente, uma trajetória que nos dá aqui um conforto de acreditar que ela seguirá nas linhas que vem apresentando nos últimos anos e que tem sido, pelo menos dentro dos últimos 12 anos, aí uma consistência de performance gradual de recuperação de sinistralidade. A margem bruta operacional apresentou uma evolução de 18%, atingindo 2,6 bilhões de reais no ano, um ganho então de 1,3 ponto percentual, um índice em relação à receita líquida, impulsionada pela melhor sinistralidade do consolidado, como eu comentei agora, em relação ao ano anterior. E aqui também é importante destacar por último nesse slide ainda a melhoria do índice combinado, que atingiu 95,7, meio ponto percentual melhor do que a de 2019. Se a gente mudar para o slide 4, e aqui agora dessa vez a gente dividiu essa parte de destaques em duas tabelas de indicadores, a gente está trazendo aqui uma primeira visão de EBITDA, até para poder um pouco avaliar nosso resultado operacional, independente da questão do resultado financeiro, que esse ano teve realmente um resultado bastante pressionado pelos níveis da Selic e pela própria volatilidade do mercado financeiro, principalmente no início da pandemia, na parte do mercado de ações, e agora no final do terceiro trimestre e início do quarto trimestre, também em função de principalmente efeitos de marcação em posições pós-fixadas, sobretudo as LFTs, que sofreram bastante nesse período em função de volatilidades de mercado e que afetaram o resultado financeiro. A gente está trazendo essa visão de EBITDA, que traz basicamente o nosso resultado de margem bruta deduzidas das nossas despesas administrativas, excluindo aí os efeitos de amortização, que cada vez mais, na medida em que a gente vai fazendo investimentos em tecnologia, ele podem ter um grau de representatividade maior, para mostrar que esse resultado operacional da companhia está muito sólido. O EBITDA, expurgando também itens que eu vou comentar mais à frente, que foram one-offs em despesas administrativas por uma série de motivos, cresceu 35% em relação ao ano anterior, atingindo 1,2 bilhão de reais. Então, acho que aqui é importante dar esse destaque. Aqui a gente está atribuindo principalmente a queda do lucro líquido de 2020 em relação a 2019, falando do lucro recorrente, né, expurgando a operação da venda do negócio de automóveis e massificados. Ele apresentou uma queda, e essa queda está muito concentrada ao efeito do resultado financeiro, por isso que eu comentei agora, do efeito da queda da Selic e do efeito de volatilidade do mercado financeiro em 2020. Em relação ao retorno médio sobre o patrimônio da companhia, já desconsiderando o efeito da transação
da venda de auto e massificados, que foi concluída no início do terceiro trimestre, a gente apresentou um resultado sobre patrimônio médio da ordem de 12%, e aqui, de novo, retorno menor em função desse efeito do resultado financeiro, principalmente considerando que, materialmente, os recursos do resultado adicional e do lucro adicional e do efeito sobre o patrimônio desse ganho de capital extraordinário que nós tivemos com essa transação, materialmente já foram apresentados ao mercado e discutidos em relação à sua destinação de recursos, notadamente com os pagamentos de dividendos de juros de capital próprio e a própria execução do plano de recompra, que já aconteceu dentro do próprio exercício 2020. Portanto, um impacto aqui da redução do retorno muito concentrado em relação a esse efeito decorrente da queda do resultado financeiro. Aqui também, de uma forma, pela primeira vez, apesar de que muitos já fizeram a conta, a gente está fazendo uma conta e apresentando para mostrar exatamente essa consistência, substância e principalmente resiliência da nossa operação, notadamente de saúde, apresentando aqui o nosso resultado do retorno da operação de saúde e odonto, calculado sobre o capital regulatório, que hoje é medido pela margem de solvência, mas que está em modelo de transição para um modelo de capital baseado em riscos, que foi de 22,7% no ano todo. Dito isto aqui, então, eu vou passar a palavra para a Raquel Giglio para poder comentar os resultados da operação de saúde e odonto. Obrigado, e eu volto para comentar um pouco mais à frente a parte das despesas administrativas. Obrigado. Obrigada, Bottas. Bom dia a todos. Então, vamos lá. Iniciando aqui pelo slide 5, eu quero falar de novo de um quadro que vocês já conhecem bem, que representa o nosso arco de acesso, né? E todas as possíveis portas de entrada dos beneficiários no sistema de saúde e a nossa estratégia que busca exatamente endereçar cada uma delas, tornando possível um cuidado cada vez mais próximo, né, de fato tocando o beneficiário. Então, nossa estratégia do cuidado coordenado tem uma série de OKRs, né, específicos, que são os resultados-chave, né, de objetivos, buscando sempre encantar, acolher e promover um atendimento diferenciado para os beneficiários, fidelizando cada um deles. A gente também busca intervir de forma positiva na jornada e de maneira muito segura, buscando um acompanhamento melhor, um cuidado melhor e também uma visão muito mais acurada do sinistro, que busca uma operação cada vez mais sustentável e eficiente, que a gente já vem apresentando há bastante tempo. Várias dessas iniciativas evoluíram muito em 2020, né? Então, algumas aceleradas no contexto da pandemia e foram absolutamente essenciais para garantir o atendimento de todos os nossos beneficiários, tanto nos casos de Covid, quanto para as demais demandas, né, e os tratamentos em curso que não podiam parar. Então, o uso da telemedicina cresceu de maneira exponencial, tanto nos atendimentos feitos pelos plantonistas, né, como a gente já comentou aqui outras vezes, que é realizada pela Docway, que é uma health tech do Grupo Sul América, que oferece soluções digitais em saúde, como também o OMT, né, a Orientação Médica Telefônica, por exemplo, que teve mais de 100 mil atendimentos e é operada pela Sharecare Brasil, que é uma JV da Sul América com a Sharecare americana e teve um papel importantíssimo, né, com grande crescimento nos atendimentos e nos programas de gestão de saúde. E teve mais, então teve a triagem do Covid por aplicativo e pelo WhatsApp, o Fast Track com mais de 30 hospitais parceiros, o laboratório digital que foi lançado recentemente em parceria aí, com Fleury e DAS inicialmente, tudo de forma bastante rápida. Com a Sul América sempre atuando como protagonista, né, no setor de saúde e coordenando efetivamente essa jornada. Passando aqui para o slide 6, eu quero atualizar alguns dos números que a gente já vem comentando ao longo de 2020. Então, são números impressionantes, foram mais de 635 mil atendimentos remotos desde março de 2020, sendo que quase 530 mil teleconsultas e teleterapias com altíssimo grau de resolutividade. Então, para vocês terem ideia, cerca de 90% das interações não tem necessidade de um atendimento presencial subsequente, né? E o que é essencial, uma qualidade e satisfação medida por meio do NPS, né? Na zona de excelência, como vocês podem ver aí também no quadro. Então, isso tudo deixa a gente muito confiante na adoção permanente de ferramentas digitais, como a telemedicina para o acesso à saúde, e uma forma de alcançar, de tocar e de coordenar, de fato, aí os nossos beneficiários.
Falando da estratégia do cuidado coordenado como um todo, hoje a gente já tem quase 600 mil beneficiários ativos, tá? Então, esse número desconsidera aqueles que já foram tocados e eventualmente não estão mais na base. Um crescimento expressivo quando a gente olha o ano contra ano. A nossa estratégia de nos aproximarmos dos médicos e engajá-los no processo de coordenação, inclusive com remuneração diferenciada, tá, por desfecho clínico, cada vez mais caminha na direção da medicina baseada em valor. E também avança. Então, hoje nós temos mais de 2.300 médicos no cuidado coordenado. Bom, enfim, todos esses resultados nos trazem muita segurança de que a estratégia construída, que começou a ser construída há alguns anos, foi absolutamente acertada e garantiu que os nossos beneficiários não deixassem de ser acompanhados, mesmo com essa situação triste e inesperada de pandemia que a gente viveu e ainda vive, que reforça demais a nossa confiança de menores impactos na nossa base para os períodos pós-pandemia. Agora, passando aqui para o slide 7, eu quero dar ainda mais resultados, dar um pouquinho mais de cor aqui nas nossas iniciativas de gestão de sinistro, de saúde e de bem-estar do cuidado coordenado. Então, hoje, quase 600 mil beneficiários do cuidado coordenado já representam 25% da nossa base total de beneficiários. Então, vem crescendo ano após ano, como vocês podem ver aí no gráfico do lado direito. E nesse processo, as pessoas que estão sendo tocadas são aquelas que geram a maior parte dos sinistros, porque essa população de 25% da base do cuidado coordenado, né, da nossa base que está sendo tocada pelo cuidado coordenado, foi responsável por 53% do sinistro total. Então, aumenta muito o nosso grau de convicção de que esse acompanhamento mais próximo, mais acolhedor, mais eficaz, é também mais efetivo e garante um controle muito maior. Em paralelo, as iniciativas de gestão de sinistro, sobre as quais a gente já comenta há alguns anos, né, seguem evoluindo de maneira extremamente importante, uma parceria cada vez mais próxima com a nossa rede de prestadores. No gráfico da esquerda, vocês podem ver aí que atualmente 42% do nosso sinistro total já está atingido por algum modelo alternativo de pagamento ou ferramenta de controle especial, como chamamos aqui internamente. Então, os pacotes, bundles, diárias globalizadas, dentre muitas outras, na Capitation, dentre muitas outras iniciativas que trazem maior previsibilidade e economias importantes a cada ano, obviamente. Ao mesmo tempo, a gente está trabalhando para alavancar modelos ainda mais avançados de remuneração. Então, o próprio Capitation, que eu já mencionei, vai alinhando gradualmente, né, alinhando cada vez mais os interesses entre todos os agentes do mercado, todos os agentes dessa cadeia de saúde. Aqui eu destaco e lembro que na linha de produtos diretos, 100% do sinistro é baseado necessariamente nesses modelos alternativos de contratação com prestadores, tá? Passando para o slide 8, eu vou dar um breve update aqui sobre a Paraná Clínicas. Então, um movimento extremamente feliz. Nesses primeiros meses, as nossas impressões são as melhores, super positivas, e a gente está super animado com o potencial da operação. Então, a Paraná oferece uma qualidade excepcional e um custo-benefício muito bom também. Então, é uma proposta de valor que é super interessante, que vai a partir de um atendimento diferenciado nos centros clínicos próprios e uma informação importante que agora eles também podem atender os beneficiários da Sul América na região, tá? Então, os centros clínicos da Paraná, desde o início do mês, já atendem os beneficiários da Sul América na região. Como também o credenciamento importante do Hospital Santa Cruz, que, para quem conhece ali a região de Curitiba, sabe que é uma referência. A gente também vai inaugurar mais um centro clínico agora em abril, em São José dos Pinhais, ali onde tem o aeroporto de Curitiba, né? Que vai ter capacidade para realizar 32 mil consultas mês, tem 13 consultórios em mais de 2 mil metros quadrados, unidade de pronto atendimento e tudo mais. Então, é uma expansão importante para atender melhor os beneficiários e ganhar capilaridade nesse primeiro atendimento, né? E falando de expansão, a gente já pode falar que o que vê na Paraná Clínicas, sim, uma plataforma de expansão rápida no Paraná e no sul do país, e que pode acelerar cada vez mais a nossa estratégia de crescimento, também no segmento mid-ticket, né?
com o seu modelo de negócio preservado. Então, a gente vê aqui claramente uma avenida de crescimento. Passar para o slide 9. Falar um pouquinho mais de mid-ticket. A gente vai dar em primeira mão, e vocês têm pedido isso bastante, alguns dos números do Sul América Direto. Então, como fica evidente aí no gráfico, a curva é bastante positiva e o produto vem ganhando tração desde os últimos meses de 2020, mesmo durante a pandemia. Em dezembro, o Direto respondeu por cerca de 10% das vendas novas, tá? E alcançou 12 mil vidas implantadas, tá? E vigentes. Então, acelerou de maneira importante o crescimento em relação a setembro, por exemplo. Agora, em fevereiro, a gente já bateu a marca de 20 mil vidas no Direto, já contemplando aqui também o Direto Joinville, que foi lançado ontem e marca a nossa chegada com o pé direito em mais uma praça extremamente importante, com PIB per capita super alto ali na região sul do país. Mais do que os números absolutos de vidas que a gente tem até o momento, a animação é muito grande com a curva de crescimento, então que começa a amadurecer e ganhar momento junto aos clientes e corretores. Menos de um ano após o lançamento, nos canais que tem mais fit, né, que é o varejo de fato, ali o PME e o adesão. Se vocês lembrarem, a gente fez o lançamento nesses canais em março do ano passado. E isso, de novo, com uma pandemia no meio do caminho, que, sem sombra de dúvida, retarda esse processo, mas que agora vem mostrando um crescimento consistente mês a mês. Então, a gente continua com o rollout do produto para novas praças em 2021, sempre buscando uma proposta de valor interessante e competitiva e com prestadores de qualidade reconhecida, né, por trás. Isso é fundamental. Com os quais a gente vê muita avenida de novas parcerias e de crescimento. Aos poucos, essa estratégia de mid-ticket vai ganhando corpo e, somando os diretos e a Paraná Clínicas, a gente já tem mais de 110 mil vidas nesse segmento e as perspectivas de crescimento são super positivas, inclusive acompanhando movimentos de expansão de prestadores estratégicos, né? Então, a gente está realmente muito confiante no crescimento desse segmento. Passando para o slide 10, eu acho que esse gráfico resume muito bem o desempenho da Sul América nos últimos anos. Desde 2014, em todos os tipos de cenário, e mesmo em um mercado que não apresenta crescimento, né? Esse é um ponto importante quando a gente olha total de beneficiários, total de pessoas, né, no Brasil que têm acesso à saúde suplementar. A Sul América segue aumentando a participação de maneira muito consistente, adicionando vidas ano após ano. Então, com desempenho bastante acima do mercado e dos principais competidores diretos, o que vem se traduzindo em ganhos sustentáveis aí de market share. Então, a gente acredita firmemente que vai continuar nessa trajetória, como fizemos em 2020, e vamos acelerar cada vez mais aí nos próximos ciclos, sempre equilibrando crescimento com rentabilidade, que é uma característica forte da companhia, como vocês bem sabem. Passando agora para o slide 11, eu vou comentar sobre o resultado, de fato, do Saúde Odonto no quarto trimestre e no ano. Então, com relação às receitas totais do segmento, tanto no TRI quanto no ano, o crescimento foi de 7%, mantendo a tendência positiva dos últimos períodos. E no quesito beneficiários, a gente alcança a marca de 4,2 milhões, considerando tanto Saúde Odonto, né? E o quarto trimestre já demonstrou uma dinâmica mais positiva de adições líquidas, com uma recuperação forte de vendas novas, com destaque aqui para o PME e uma manutenção de altos níveis de retenção de clientes superior a 90%, por exemplo, no segmento do empresarial. Em relação a setembro, foram adicionadas 22 mil novas vidas em saúde, com destaque para 18 mil do PME. E 55 mil novas vidas em odonto. Então, um crescimento sequencial importante que denota um bom cenário para 2021. Em relação a dezembro de 2019, foram mais de 131 mil vidas em saúde. E aqui, pessoal, já está incluído o movimento da Paraná Clínicas, tá? Quando a gente exclui esse efeito, são cerca de 41 mil vidas puramente orgânicas. E, de novo, é importante destacar aqui que essa performance, dentro de todos os desafios impostos pela pandemia, né? Como por exemplo, treinamento de área comercial, de corretor, nesse contexto todo remoto.
Então, no odonto, mesmo com impacto na operação de varejo no meio do ano, balcões, tudo aquilo que vocês já conhecem, a gente também apresentou crescimento em relação a 19, depois de uma boa recuperação no final do ano. Então, novamente, tudo isso evidencia a força da nossa distribuição, né, tanto dos nossos comerciais quanto dos corretores, e a capacidade de crescimento. Passando aqui para o slide 12, sobre a sinistralidade. No quarto TRI de 20, em linha com as expectativas e conforme a gente comunicou no encerramento do segundo TRI, teve ali uma sazonalidade bem atípica para o período. Então, considerando a forte redução de frequência que a gente viu lá no segundo TRI, que apresentou uma melhora de 12 pontos, né, 12,3 pontos percentuais, e no terceiro TRI também, com uma melhora de 5,1. E a continuidade do processo de retomada de procedimentos represados nesses períodos. Então, tudo isso somado, a gente tem um dezembro de 2020, mês que historicamente tem uma frequência de procedimentos muito mais baixa do que nos demais meses do ano, com um nível de frequências bastante acima do usual, né? Então, quando a gente soma isso, a segunda onda dos casos de Covid, que impacta o trimestre, e não originou o mesmo movimento de redução significativa, né, dos procedimentos eletivos, como a gente viu na primeira onda, explica um trimestre com uma sinistralidade mais pressionada, sim, com um aumento de 5,8 pontos percentuais, né, para 80,2 de sinistralidade. Ainda totalmente sob controle e próximo ao que a gente observa em trimestres regulares, como o próprio gráfico aí na parte superior evidencia, denotando controle, mas mais alta do que o usual para um quarto trimestre. Na parte inferior do slide, para falar de sinistralidade anual, um período mais longo é sempre mais indicado para analisar esse indicador, né? Então, como disse o Gabriel, vamos olhar para o filme, não para a foto, para isolar a variação de curto prazo. E a gente teve em 2020 uma sinistralidade de 76,9, 2 pontos abaixo do registrado em 2019. E o melhor índice desse indicador nos últimos 12 anos, e o que configura um desempenho extremamente positivo para o ano. Reflexo da continuidade de todas as iniciativas de gestão e do cuidado coordenado que tem mantido o indicador dentro do controle em uma trajetória positiva, mas também de uma dinâmica diferente de utilização ao longo do ano no contexto da pandemia, como a gente já vem falando. Por outro lado, cabe destacar aqui que ao longo de 2020 a gente teve um impacto relevante de cerca de 810 milhões em atendimentos relacionados ao Covid, tanto internações quanto consultas, quanto exames, o que representa 4,4 pontos percentuais no indicador consolidado do ano. Então é isso, vou concluir aqui, passar para o Marcelo Mello, o VP de Vida, Previdência e Investimentos, para comentar sobre os resultados. Obrigada. Obrigado, Raquel. Bom dia a todos. Bom, caminhando aqui para o slide 13, a gente vê que as receitas do segmento de vida e AP totalizaram 130 milhões nesse último TRI e quase 500 milhões em 2020. No ano, a gente apresentou uma redução de 2%, que ainda é reflexo da pandemia, né, principalmente no seguro viagem, que sofreu com as restrições de deslocamento ao longo do ano. Mas no último trimestre a gente já apresenta uma recuperação importante, com crescimento de 7% contra o ano passado. A sinistralidade continuou sendo impactada pela pandemia no quarto TRI, considerando o maior volume de sinistros associados à Covid-19, que a gente decidiu incluir, como vocês sabem, nas apólices de maneira voluntária, mas já em um patamar menor do que observado no terceiro TRI. No acumulado, como a gente mostra aqui no quadro, já desconsiderando o montante recuperável pelo resseguro, a gente teve um impacto de 30 milhões em sinistros relacionados à Covid, o que representa quase 6 pontos de impacto na sinistralidade. Caminhando para o slide 14, a gente teve um ano muito forte de arrecadação bruta líquida e crescimento de reserva de previdência, fruto de uma grade de produtos bem competitiva e ampla, e uma expansão dos nossos canais de distribuição. Aqui o destaque é nosso crescimento bem dilatado positivamente em relação ao mercado. Indo para o slide 15, o slide de gestão de ativos,
O volume administrado pela SulAmérica Investimentos foi de quase 46 bi, em dezembro, praticamente estável em relação ao ano passado, assim como também ficou estável o volume de ativos de terceiros, a despeito de toda a volatilidade que a gente teve ao longo de 2020. Já nas receitas, a gente vê uma redução agora no último TRI, uma redução importante. Isso basicamente é o impacto de taxa de performance e não de receita de taxa de administração, pelo fato do ano de 2020 ter sido um ano um pouco mais fraco para os mercados comparado a 2019. Mas o destaque aqui é nosso crescimento em 2020 nas estratégias de maior valor agregado, como multimercados, ações e produtos mais ativos. No slide 16, acho que vale a pena compartilhar com vocês alguns números que evidenciam o potencial de crescimento e desenvolvimento da Orama, né, que é um investimento minoritário que a SulAmérica tem. Falando em números fechados, a Orama encerrou o ano com 11 bi de AUC, de Assets Under Custody, com crescimento importante de 37% contra 2019, além de um crescimento relevante de 70% na base de contas abertas, atingindo mais de 170 mil contas abertas. Acho que vale comentar ainda sobre esse assunto que no final do ano passado a gente lançou o IndicaSAS, que é a plataforma de indicação para a Orama, disponível no portal do corretor da SulAmérica, e que disponibiliza para o corretor um robusto programa de capacitação e incentivo para que eles possam indicar clientes para a Orama e fazer toda uma jornada de corretor, consultor e, eventualmente, corretor até agente autônomo. Aqui o objetivo é cada vez mais valorizar o papel do corretor, e a gente está bastante empolgado com essa iniciativa pela evolução que já apresenta. Passo a palavra agora para o Bottas, para dar continuidade aí à apresentação das demais linhas de resultado. Obrigado a todos. Obrigado, Melo. Eu vou, em função desse contratempo que a gente teve, ser mais breve ainda, até porque eu vou comentar só apenas as despesas administrativas que estão no slide 17. Acho que tem um ponto importante de informação e transparência aqui em relação a alguns dados. Lembrando que essas despesas administrativas aqui nós já estamos tratando apenas das despesas das operações continuadas, e que no quarto trimestre nós tivemos alguns destaques extraordinários, assim como tínhamos tido nos trimestres anteriores, e também fizemos o devido destaque e divulgação do que era ali como comportamento atípico para ser devidamente analisado e suportar aí a visão de todos os analistas. Primeira análise, na realidade, a gente destacou isso no release. No quarto trimestre de 2019, houve uma reversão de tributos que, na realidade, tornou a base de comparação uma despesa administrativa menor, e que ela não aconteceu no quarto trimestre. Tivemos também um montante importante de despesas dentro da nossa estratégia de posicionamento de marca para fazer um movimento bastante ativo na campanha do Saúde Integral, e que no trimestre consumiu aproximadamente 14 milhões de reais. Tivemos uma reavaliação, e aí teve alguns poucos casos pontuais, mas que trouxeram impactos relevantes em processos trabalhistas muito antigos, e que não esperamos recorrência, mas que também sim tiveram um impacto importante nesse período, da ordem de 14 milhões. E aqui também, de novo, destacar que ainda dentro do período tivemos despesas associadas à prestação de serviços, foi parte do acordo com a Allianz, dentro de um contrato de suporte, principalmente concentrado em tecnologia, para poder atender transitoriamente a Allianz nesses primeiros trimestres de operação após a conclusão da transação, que nesse trimestre foram da ordem de 21 milhões de reais, mas que eles têm a contraposição de uma receita, mas que, entretanto, não é uma receita de prêmios. Então, acaba que tem um efeito de assimetria aqui na comparação dessas receitas, mas ele tende a ter uma neutralidade para a gente, sob o ponto de vista de lucro líquido. Por fim, somando ainda esses efeitos, tivemos também, e aí já tinha sido comentado, quando olha a visão do ano, 45 milhões de reais de gastos associados ao processo de separação, que foi uma condição precedente para poder concluir a transação e a venda daquela operação de automóveis. Também de uma forma adicionar e trazer mais informações, assim como
A Raquel já trouxe mais dados do Direto, o Melo trouxe mais dados da Orama e toda a informação adicional em relação ao cuidado coordenado, etc. A gente está dando um pouco de cor também, e essa deve ser uma forma da gente também começar a trazer para vocês esses dados. Um destaque da representatividade dentro da despesa administrativa do que nós fazemos em investimentos estratégicos, basicamente dentro da inovação, da digitalização, lançamento de produtos, que nesse período de 12 meses, em 2020 encerrado, foi da ordem de 188 milhões de reais. Esses 188 milhões de reais, só para vocês terem uma ideia, eles têm um grau de concentração super relevante nas nossas operações concentradas em saúde e odonto, que foram da ordem de 146 milhões de reais, e outros 25 milhões em frentes comerciais que envolvem diversificação de canais e o próprio fortalecimento da nossa estrutura comercial depois da separação, que também teve um efeito na nossa estrutura comercial em relação à nossa intenção e dedicação aos corretores e à nossa estrutura de atendimento aos corretores. Então a gente não economizou esforços aqui, tanto para investir em diversificação de canais, mais digitalização, mais ferramentas de treinamentos, como também na própria estrutura de atendimento comercial. Aqui eu queria destacar a relevância dos investimentos estratégicos e desenvolvimento da companhia em relação ao nosso desenvolvimento, que foram, nesse ano, 188 milhões de reais, dentro do total das despesas administrativas que estão aí representadas, com uma concentração muito grande no desenvolvimento das nossas operações de saúde e odonto e das operações associadas a essas questões, que foram da ordem de 146 milhões dentro dos 88 milhões, concentrados em saúde, odonto e nas nossas operações de tecnologia e digitalização da companhia, e outros 25 milhões que foram concentrados no nosso desenvolvimento das frentes comerciais, com diversificação de canais e, sobretudo, o fortalecimento da nossa estrutura de atendimento aos corretores, após a separação que nós fizemos para a venda da nossa operação, que levou uma componente importante de filiais naquela operação de varejo. Então, nós fizemos um investimento bastante importante nas frentes comerciais, nessa frente de diversificação. Acho que a gente pode passar para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem de Maria Eugênia Bicudo, UBS. Oi, pessoal, obrigada por pegar minhas perguntas. Com relação a toda essa dinâmica de postergação do reajuste, acúmulo de caixa no segundo e terceiro TRI, vocês observaram uma mudança significativa de competição nos preços? E se eu puder fazer uma segunda pergunta, com esse deal entre a Apvida e Intermédica, vocês acham que muda o cenário de M&A de vocês? Vocês veem algum impacto potencial em competição? Obrigada. Oi, Maria Eugênia. Obrigada pela pergunta. Aqui é a Raquel. Então, vamos lá. Com relação à suspensão dos reajustes, até antes disso, né? Então, o ano de 2020, em função de toda a pandemia, a Sul América fez de forma voluntária uma suspensão ali nos meses de maio, junho e julho, e depois teve uma suspensão obrigatória vindo do regulador. Então, tudo isso voltou, conforme a orientação da ANS, voltou a ser cobrado a partir de janeiro agora. Os índices de inadimplência estão absolutamente controlados. E então a gente não tem nenhum viés negativo aqui. No teu questionamento com relação a preço, obviamente que o preço é uma derivada do que a gente vê da realidade de sinistro aí ocorrida nos períodos, né? Então, em função de um sinistro talvez um pouco mais baixo em alguns trimestres, a gente pode ter um efeito de um cenário mais competitivo, mas que não é de Sul América, né? Um cenário de mercado que pode impactar, sim, em precificação. Com relação à segunda pergunta, eu sugiro que o Bottas, que é responsável por M&A, faça a entrada. Tá bom, Raquel, obrigado. Maria Eugênia, obrigado pela pergunta. Na realidade, a transação que foi anunciada, enfim, a possível fusão aí, aparentemente, ela
efetivamente eu entendo que ela tem uma leitura de um efeito de que os ativos, é importante a gente lembrar isso, tá? Não necessariamente todos os ativos que estão no pipeline desses dois que você referenciou, que estão em processo de discussão da fusão, são todos os ativos que eventualmente estão no pipeline da Sul América. Notadamente, tem ativos puros hospitalares, assistenciais, que podem ser objeto de pipeline deles e que não são ativos óbvios e não estão necessariamente no nosso pipeline. O nosso pipeline tem muito mais a ver com operações com características, por exemplo, como próprias carteiras de saúde, similares a nossas ou não, e assim também como ativos com características como, por exemplo, a Paraná Clínicas. Então, que tem também toda a associação, como a Raquel já colocou, na estratégia do nosso desenvolvimento, principalmente na entrada nesse novo nicho de um ticket médio mais baixo. Efetivamente, processos com essa complexidade que eles estão entrando trazem um foco que eles têm que dar para essa transação deles, mas ao mesmo tempo eu não acho que tem uma mudança substancial que era a concorrência e a própria pressão sobre preços que já havia quando eles estavam separados. Então eu não vejo nenhuma mudança de curto prazo relevante sobre isso, mas efetivamente a pressão sobre os preços e valores e múltiplos, eu acredito que elas continuam, tá bom? Tá ótimo. Muito obrigada. Com licença, a nossa próxima pergunta vem de Giovana Rosa, Bank of America. Oi, bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade de fazer pergunta. Eu também tenho duas perguntas. Vocês podem falar um pouquinho do que vocês estão vendo agora no começo do ano, tendência de sinistralidade, como vocês esperam que evolua a sinistralidade ao longo desse ano? Se puderem também comentar quais mudanças estruturais que vocês esperam que ocorram devido à pandemia, seria bom também. E a minha segunda pergunta é em relação a despesas, né? Mesmo considerando os one-offs, as despesas eram muito altas no trimestre. Eu queria entender se esse é o nível de G&A que a gente deve considerar como recorrente, quais iniciativas vocês estão tendo para ter uma redução desse índice também. Obrigada. Oi, Giovana. Giovana, Raquel... obrigado. Desculpa, Raquel. Vai lá, você primeiro. Pode ir, Botas. Não, eu ia Então, começar pela última pergunta. Na realidade, vou tentar ser breve aqui, mas, Giovana, sobre a despesa administrativa, a resposta objetiva para você é não é o item, não é a forma e o nível que deve ser esperado. Efetivamente, nós temos uma série de one-offs aí que estão capturados nesse período, assim como o próprio ano atípico da operação nossa de separação, um spin-off que foi super complexo, que ainda tem efeitos que ainda estão trazidos, mas efetivamente não, a gente continua certo na confiança de que a gente continua com a capacidade de conseguir diluir despesa administrativa da forma que víamos fazendo nos últimos anos. Da mesma forma que, se você considerar a nossa despesa administrativa do ano, dentro desse contexto de que nós também temos, principalmente, por exemplo, nas carteiras de vida, a receita pressionada por conta dos efeitos da pandemia, e as próprias reduções, né, do próprio prêmio médio em função da gradativa e consistente redução da inflação médica nos últimos anos, também é uma consequência de um item que tem que ser considerado em perspectiva na nossa projeção. Mas a gente está muito, muito certo de que a gente consegue continuar fazendo a operação da despesa administrativa da forma que a gente vinha fazendo antes. Antecipar movimentos, estruturas, eventuais redesenhos que podem ser feitos, realmente a gente não tem como antecipar nesse momento, mas todas as possibilidades de aumentar a eficiência, o projeto estratégico de digitalização da companhia, a própria pandemia nos trouxe uma série de provocações em relação à possibilidade de sermos mais eficientes, são questões que vão ser capturadas e observadas a partir de agora. Raquel, desculpa te interromper. Obrigada, Botas. Oi, Giovana, então, obrigada pela pergunta. Você sabe que a gente não dá guidance, mas eu vou tentar te dar um mapa de calor aqui do que a gente está vendo, né? Então, acho que, primeiro de tudo, a gente está no meio da pandemia ainda, né? E um ponto que até nos assusta um pouco é ver como que estão todos esses números de taxa de lotação de hospital. A gente vê uma segunda onda ainda ocorrendo em alguns estados mais forte. E uma vacina que está absolutamente correlacionada com tudo isso que a gente está vendo, que está andando ainda mais devagar do que nós todos gostaríamos.
aqui no Brasil. Então, a gente tem mais ou menos 3% da população brasileira já vacinada. E por que eu trago esse ponto, né? Porque o ano de 2021 ainda tende a ter um impacto grande em função de tudo isso que está acontecendo ainda de forma um pouco incerta. Agora, de positivo, eu vejo muito forte um maior autocuidado dos beneficiários, das pessoas de forma geral. Então, 2020 foi o ano que teve o maior número de aplicativos de saúde, de wellness de forma geral baixados. Então, as pessoas estão mais preocupadas, estão investindo mais em autocuidado, e todo o contexto da pandemia, obviamente, pode trazer uma alteração do contexto de utilização, né, de como as pessoas se relacionam com o produto de saúde. A simples entrada da telemedicina com números estrondosos, como a gente compartilhou aí com vocês, mais de 600 mil no ano, por exemplo, com 90% de resolução no atendimento online, são pontos importantes também para a gente considerar. Então, sem sombra de dúvida, esse período deve deixar algum tipo de legado no sentido de um diferente comportamento da população, né, em relação ao consumo. Então, em linhas gerais, é isso. Obrigada. Obrigada, Raquel. Obrigada, Bottas. Com licença, a nossa próxima pergunta vem de Maurício Cepeda, Credit Suisse. Bom dia, pessoal. Bom dia, Gabriel, Bottas, Raquel, Marcelo. Obrigado pelo tempo. Uma pergunta única, bem ao ponto, né? Sabendo que a margem líquida ela já é naturalmente um pouco mais apertada, né? E agora ela tem se tornado um pouco mais apertada com a redução do que se consegue obter dos resultados financeiros. Seria o caso de rever políticas comerciais, tentar de alguma forma ou aumentar um pouco mais o ticket, né, o prêmio, ou talvez fazer desenhos um pouco mais restritos, talvez não tão extremados quanto direto, mas desenhos diferentes dos planos de saúde para poder ganhar um pouco de espaço, ou até mesmo pensar no bloco de despesa administrativa, se não é o caso também de desenhar alguns pontos aí. O Cepeda Bottas falando, eu vou dividir aqui com a Raquel, porque eu acho que eu posso falar sobre essa questão inicial, que tem mais a ver com estrutura financeira, capital e outras fontes de eventual subsídio ou transferência aí entre linhas, que eu acho que é a essência da sua pergunta, né? Para buscar gerar um outro tipo de dinâmica. Mas eu diria o seguinte, antes de falar sobre a questão do resultado financeiro, da forma que ele foi, a gente está muito confiante de que o resultado financeiro tem uma expectativa muito positiva para 2021, com a expectativa que a gente começa a ver que é uma formação de consenso, e o próprio carrego das nossas posições, e nós temos mais espaço para tomar riscos, saindo de posições pós-fixadas, entrando em posições mais pré-fixadas, e eventualmente até indexadas se começarem a surgir como oportunidade. Então a gente está muito preparado para ver essas oportunidades que aparentemente estão surgindo para 2021. Então eu acredito efetivamente num ano de início de recuperação desse efeito, desse vale de financeiro. Mas efetivamente 2020 foi um ano que realmente foi bastante pressionado. Quando a gente fala, e aí a Raquel lembrou bem, ainda estamos em pandemia, Cepeda, essa dinâmica que seria normal dentro do que você sugeriu, ela fica bastante comprometida quando você tem uma situação com desemprego subindo, uma situação de crise econômica, uma situação de PIB, uma situação de uma série de incertezas políticas, econômicas, etc., que traz uma dinâmica comercial mais desafiadora para simplesmente dizer vamos aumentar preço para poder compensar o efeito do resultado financeiro, tá certo? Então a gente está sendo bastante rigoroso, estamos sim aproveitando oportunidades. Eu acho que a gente tem o direto crescendo da forma que a Raquel já mostrou, com uma oportunidade muito grande de crescimento. A própria redução do custo de capital que esse impacto do resultado financeiro menor traz como uma oportunidade adicional para termos maior apetite
e maior capacidade para sermos mais agressivos em operações inorgânicas, sobretudo considerando a pressão sobre o preço, aí por meio da pergunta que a Maria Eugênia fez dos perguntas atrás. Então, assim, tem um contexto econômico que, apesar de ter o efeito sobre o resultado financeiro, ele é bastante positivo para a gente atuar. Em relação à despesa administrativa, sempre tem espaço, a gente tem oportunidade, mas a gente está trazendo, como a gente sempre trouxe com um pouco mais de cor agora, que a nossa despesa administrativa também financia muito o desenvolvimento da companhia. E aqui também tem uma informação que a Raquel trouxe que é importante destacar, o quanto a gente consegue se destacar em termos de posicionamento, em termos de serviço que é entregue para o cliente, em termos da funcionalidade do nosso aplicativo, em termos de toda a digitalização da companhia. Nós fomos pioneiros em telemedicina, já tínhamos serviços de médico na tela muito antes do início da pandemia, então foi fácil escalar. Já tínhamos serviços digitais como o reembolso digital, ou a possibilidade do médico em casa também por meio do aplicativo, que são uma série de inovações que têm sido financiadas ao longo dos anos por meio da nossa despesa administrativa. Então a gente efetivamente tem uma visão de que tem uma oportunidade, sem dúvida nenhuma, de diluir mais essa despesa administrativa em relação à receita, mas acreditando que a receita pode crescer de uma forma mais forte ainda do que ela já está crescendo, que a gente pode continuar controlando a despesa administrativa, mas que a gente vai seguir investindo na inovação, na digitalização e na maior eficiência dos nossos processos. Tá certo, Cepeda? Raquel, acho que vale a pena só dar essa visão geral de ambiente competitivo e preço. Certo. Cepeda, tudo bem? Obrigada pela pergunta aí. Acho assim, a gente já passou, claro que todo esse momento de pandemia é único, mas a gente já passou por alguns outros momentos de crise econômica, né? E a gente sempre teve uma mesma estratégia que a gente já teve a oportunidade de compartilhar, acho que com todos vocês, né? Então, nossa estratégia é clara, de manutenção e aumento da base, né? Então, o drive é de crescimento sempre. Nessas bases, toda a equipe comercial, toda a equipe de relacionamento com clientes tem um drive claro, né? Reter clientes, manter esse aquário cheio, porque o país volta a crescer com mais força no pós-pandemia, a gente volta a ter um crescimento, de certa forma, mais alavancado, mantendo os clientes aqui. Tem toda uma fidelização, que é um contexto super importante para dar, que o Bottas já mencionou, então a Sul América saiu na frente com uma série de iniciativas, com saúde na tela, enfim, dando todo o apoio para o beneficiário que estava em casa nesse momento. Então, quando a área de clientes vai para a rua negociar um reajuste, por exemplo, o drive deles não é trazer o maior prêmio, o maior reajuste, tá? O drive deles é trazer a retenção desse cliente. Então, se a gente estende esse contrato por 2 ou 3 anos, se a gente coloca uma lógica diferente, alavancada de coparticipação, se a gente coloca o odonto, e aqui vou abrir um parênteses, tá? O odonto evoluiu muito nesse ano. Quando a gente olha as vidas de saúde que tem odonto também da nossa base, tá? Os CPFs, isso passou de 23% em dezembro de 2019 para 37% em 2020, né? Então, você agrega um produto e você blinda o cliente perante ataque de concorrência. Então, isso está muito claro, essa orientação está muito clara para toda a equipe. Então, o foco é em manutenção do cliente, colocando ferramentas que tragam uma utilização mais consciente, como a coparticipação, por exemplo, e agregando produtos aí no longo prazo. Quando a gente fala de preço de venda, tem todo um cenário competitivo que é super importante a gente observar, né, Cepeda, para fazer qualquer movimento de preço. E os últimos meses mostraram um crescimento muito consistente do volume de vendas, né? A curva de tendência super positiva, inclusive no direto, que nos dá mais alegria ainda, pautada em toda essa base de quase 40 mil corretores que a gente tem aí apoiando a distribuição. Então, isso dá bastante segurança que a estratégia está correta e que esse tem que continuar sendo o driver tanto da equipe comercial quanto da equipe de atendimento a clientes, tá bom? Obrigada. Obrigado, Raquel. Obrigado, Bottas. Só isso. Com licença, a nossa próxima pergunta vem da webcast, de Henrique Navarro, Santander. Quando vocês acham que a sinistralidade da saúde vai estabilizar? Esse nível deve ser acima ou abaixo da sinistralidade histórica da Sul-América? Henrique, obrigada pela pergunta.
Então, acho que aqui tem uma boa parte da resposta que acho que até já foi dada aí no contexto para a Giovana, para a Maria Eugênia, que a gente ainda está vivendo um momento de pandemia, né? Então, isso não acabou, a gente está longe de uma imunidade de rebanho em função de todos esses números de vacinação que a gente tem visto aí, uma penetração ainda muito baixa e números de internação de Covid bastante altos. Então, está longe da gente entrar numa nova normalidade, qualquer que seja. Agora, também o ponto que eu mencionei na outra resposta todo mundo repensou a sua relação com o autocuidado nesse período, né? Então, acho que nesse sentido, o viés é absolutamente positivo de que as pessoas vão se cuidar mais, então tendem a ter uma saúde melhor, né? Tendem a utilizar o benefício de forma correta, tendem a usar canais digitais que expandiram muito, né, ao longo da pandemia para fazer esse tipo de atendimento, canais digitais que têm uma resolutividade alta. Então, tudo isso dá um contexto bastante positivo da nova relação com a utilização do produto saúde, tá? Então, acho que é esse ponto que eu gostaria de colocar. Com licença, temos uma nova pergunta vinda da webcast, de Eduardo Nishio, Genial. Poderiam dar uma ideia da sinistralidade da Paraná Clínicas? Olá, tudo bem? Paraná Clínicas flutua por volta de 73% no ano de 2020 e mais do que isso tem dado aqui excelentes insights, tem contribuído muito com a lógica do cuidado coordenado. Então a gente fez questão de blindar toda a equipe da Paraná Clínicas, né, para a gente aprender com eles e ter essa troca de conhecimento que é absolutamente fundamental. Outro ponto importante é que mais de 70% das consultas iniciais, e muitas delas feitas com o clínico geral ali dos beneficiários da Paraná Clínicas, são realizadas dentro dos próprios centros clínicos, né? Então, isso abre a boca do funil e dá um potencial de conhecimento do seu beneficiário no momento zero para você colocar ele na jornada correta de cuidado, linha de cuidado, programa de saúde, o que quer que seja. Então, isso vai muito de encontro a tudo que a gente está fazendo no cuidado coordenado, e tanto a avenida de verticalização virtual, como essa semi-verticalização que a gente tem na Paraná Clínicas, apoiada com cuidado terciário em prestadores parceiros, são absolutamente complementares. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Com licença, não havendo mais perguntas, eu retorno a palavra ao senhor Gabriel Portela para suas considerações finais. Por favor, senhor. Obrigado a todos que estiveram conosco aqui. Mais uma vez, desculpa pelos contratempos que nós tivemos nessa audioconferência. Obrigado, Botas, Marcelo e Raquel, pelos esclarecimentos e pelas cores adicionais que deram aos nossos números. Esse é um ano que a gente tem que agradecer a muita gente. A gente começa o agradecimento aqui a todos os profissionais de saúde e trabalhadores em atividades essenciais que foram responsáveis por uma recuperação de mais de 9 milhões de pessoas que estão recuperadas da Covid. O agradecimento também ao nosso time, aos nossos funcionários que conseguiram, mesmo com todo o processo remoto, manter todos os processos da Sul América funcionando e, acima de tudo, todos os nossos planos e esforços que nós fizemos para que a gente tenha um 2021 em diante ainda melhor. Como eu disse no início da conferência, o filme de 2020, apesar da dificuldade do ano, do ponto de vista de estratégia, não só foi de superação, mas também de posicionamento e reforço desse posicionamento para o futuro. Nós vamos continuar sempre investindo, mesmo com sacrifício pontual do resultado, como foi explicado hoje aqui, com detalhes pelo Botas em relação aos custos administrativos, porque nós estamos olhando para frente
olhando as oportunidades de aumentar o valor do negócio e também para construir um amanhã sempre melhor do que hoje. É o que nós temos feito nos últimos 125 anos. Muito obrigado a todos, um bom dia e, aliás, continuem se cuidando. A teleconferência de resultados da Sul América está encerrada. Obrigada e bom dia por participarem. Obrigada por participarem e bom dia.